Olá, crianças, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de matemática? Capítulo 16, ok? Vamos lá, pegue aí o livro, lápis e borracha e vamos para essa aula. No capítulo 16, nós iremos aprender sobre perímetro e área e o cálculo do perímetro e da área, tá? Então, nós iremos entender um pouco mais sobre este assunto. Na aula 1, que foi na aula do MIT, nós já iniciamos e falamos bastante sobre o perímetro, né? Fizemos algumas atividades sobre o perímetro. Vamos continuar. Na geometria, os conceitos de área e perímetro são utilizados para determinar as medidas de alguma figura. Veja abaixo o significado de cada conceito. Área equivale à medida da superfície de uma figura geométrica. Perímetro, a soma das medidas de todos os lados de uma figura, tá? Então, o perímetro é o contorno e a área é a superfície. Geralmente, para encontrar a área de uma figura, basta multiplicar a base pela altura. Já o perímetro é a soma dos segmentos de retas que formam a figura, chamados de lado. Olhem aí, ó, perímetro e área. Então, perímetro, ó, é toda a lateral, é todo o contorno. Então, cada pedacinho desse, nós vamos contar e saber a quantidade aí do perímetro. Então, deu 14. A área é a superfície, então é a parte inteira, ó, a superfície, a parte inteira, ó, 1, 2, 3, 4, tá? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? Então, o perímetro é todo o lado, o contorno, e a área é a superfície completa. Cálculo do perímetro e da área. Então, ó, lembrando aí, perímetro é a soma dos lados e a área, medida da superfície. Agora que eu já sei o que é o perímetro, né? Quando eu olho uma figura, eu sei achar o perímetro, como eu acho? E a área, como eu acho? Depois que eu sei disso, como eu faço o cálculo? Vamos lá. Olha aí o perímetro. Perímetro do quadrado e perímetro do retângulo. Vamos dizer, né? Vamos dizer não. O quadrado, ele tem aqui os lados iguais. Então, diz que tem 6 metros de um lado, 6 metros de outro, 6 metros aqui e 6 metros aqui. Eu vou somar todos os lados. 6 mais 6 mais 6 mais 6, que é igual a 24 metros. Tá? Então, o perímetro dessa figura é 24 metros. E o perímetro desse retângulo? O retângulo nós temos dois lados iguais, né? O tamanho, dois lados menores, e a parte superior e inferior maior, que também tem a mesma medida. Então, o que nós vamos fazer? Somar também. 4 mais 16 mais 4 mais 16. Então, o meu retângulo, o perímetro é 40 metros, tá? Então, eu verifiquei aí todos os lados, o contorno. A área. Se eu quero saber a área deste quadrado, eu faço o quê? Eu vou multiplicar. Lembra que na primeira parte, eu vou até voltar aqui para vocês. Está falando que é multiplicar, olha aqui onde a tia está passando a seta. Multiplicar a base pela altura. Então, ó, a base, né, poderia ser a parte de baixo, pela altura, né? A tia colocou aqui em cima para vocês visualizarem melhor. Então, 6 metros quadrados vezes 6 metros quadrados, 36. Então, a minha área da superfície completa é 36 metros quadrados. Ok? Olhem aí, vamos organizar as ideias, tá? Organizando as ideias. Diferentes perímetros, mesma área. Algumas figuras possuem perímetros diferentes, mas têm áreas iguais, como no exemplo ao lado.
Então, aqui nós temos a informação que a área do quadradinho, então, um quadradinho, já se sabe que ele tem 144 metros quadrados, tá? E aqui nós temos uma imagem, ok? De uma figura. Então, perímetro. Vamos lá, o perímetro a gente sabe que a gente tem que contar todos os ladinhos. Então, nós temos 10 lados que medem 12 metros cada. Então, cada ladinho desse é um lado e cada um mede 12 metros. O que eu vou fazer? Eu vou fazer 10, né? 10 lados, vezes 12, porque cada um é 12 metros. Então, vai dar 120 metros. Então, eu verifiquei aí o perímetro, fiz o cálculo do perímetro. A área. A área tem 6 quadradinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque é a minha superfície completa. E eu sei que cada quadradinho vale 144 metros. O que eu vou fazer? 6 vezes 144 metros quadrado, é igual a 864 metros quadrados. Conseguiram entender? Organizar aí as ideias, como eu coloquei? Nas atividades, ao fazer, né, que eu vou resolvendo aqui com vocês, vocês vão conseguir entender um pouco mais. Porém, surgiu dúvida, não conseguiu entender, compreender direito, marca, coloca uma observação no livro e na nossa aula do Meet vocês vão perguntando para que não fique nenhuma dúvida sobre esse nosso assunto, ok? Vamos lá. Só lembrando aí, tá? Unidades de medida de área. Quando calculamos a área de uma figura plana, as dimensões comprimento, largura, precisam apresentar a mesma unidade de comprimento. Lembrando que as unidades de comprimento são... Existem outras unidades de comprimento, tá? Que mais pra frente aí vocês irão aprender. Porém, o livro nos trouxe apenas o metro, que é representado pelo M, e o centímetro, que é representado pelo C e o M. Ok? Lembrar aí vocês também que a cada 100 centímetros eu tenho 1 metro. Tá? Então, dá para converter aí, se tiver 100 centímetros, sabe-se que é 1 metro. Ok? Vamos lá? Vamos para as atividades? Então, aperte o pause, façam aí da 138 até a 151, bastante páginas, né? Mas dá para fazer. Depois aperte o play e vamos para a correção. E aí? Conseguiram fazer? Finalizaram? Vamos para a correção? Página 138. Questão 5. Os desenhos a seguir representam caminhos percorridos por taxistas. Cada lado do quadrado da malha corresponde à medida real de 1 km, ou seja, 1 quilômetro. Sabendo disso, calcule o percurso de cada taxista. Então, cada uma unidade é 1 quilômetro. Então, vocês sabem aí, né, o percurso todinho, como que a gente vai fazer para calcular aqui de cada um. Então, vamos lá. Nós temos aí o verde, o vermelho, o azul e o amarelo, que é representado por Pedro, Noemi, Marcos e Bia. Quanto cada um percorreu? Olha só. Pedro percorreu 16 km, que é quilômetros. Naomi, 20 quilômetros. Marcos, 20 quilômetros. E Bia, 16 quilômetros. Quem percorreu o caminho mais longo? Naomi e Marcos, né? Porque ambos fizeram aí 20 quilômetros, ok? Questão 6. Na malha quadriculada a seguir, desenhe um percurso de 22 quilômetros. Considere que o lado de cada quadrado da malha corresponde à medida real de 1 quilômetro. Então, cada tracinho que vocês fizerem, cada tracinho pequenininho aqui, é 1 quilômetro, tá? A tia colocou aí um exemplo para vocês
É uma dica aí para vocês até, tá? Como que fazer, ok? Então, eu fiz uma imagem, um percurso que corresponde a 22 quilômetros, ou seja, tem 22 espacinhos deste aqui. Tia, preciso fazer a mesma figura? Não, pode fazer outra figura, né, outra imagem, porém tem que ter aí 22 quilômetros. Questão 7. Laura mediu o perímetro de diversas figuras quadradas de tamanhos diferentes e anotou os resultados na tabela a seguir. Complete a tabela com a medida do lado de cada quadrado. Então, aqui nós temos todas as figuras e nós temos o perímetro total de cada quadrado. Vamos aí pensar um pouquinho. Como eu vou achar a medida de cada lado deste quadrado? Eu tenho o meu total, mas como eu vou achar? Vamos lembrar aí que o quadrado ele é formado por 4 lados iguais. Então, se eu tenho o total, é simplesmente dividir por 4. Ele não tem 4 lados iguais, então eu vou pegar aqui, ó, 16, desculpa, 16 dividido por 4, né, ó, 4 lados iguais, 16 dividido por 4, 4. Então, cada lado do quadrado tem 4 centímetros, ok? E assim por diante. 20 dividido por 4, 5 centímetros. 28 dividido por 4, 7 centímetros. 24 dividido por 4, 6 centímetros. 32 dividido por 4, 8 centímetros. Tá? Se for caso, se vocês precisarem fazer conta na lateral do livro, pode fazer, tá? Sem problema nenhum. E pode deixar, não precisa apagar não, pode deixar aí o cálculo. Questão 8. Luiz mediu o perímetro de diversas figuras retangulares de tamanhos diferentes. Ele anotou os resultados na tabela a seguir. Complete a tabela com a medida do lado que está faltando. Então, vamos lá. Coloquei a imagem para vocês da figura de um retângulo. Nós temos o perímetro total, nós temos a medida do lado menor e nós queremos saber a medida do lado maior. Nós sabemos que são 2 lados menores no retângulo e 2 lados maiores. Se nós sabemos disso, então aqui a gente tem a medida do lado menor, então significa que aqui é 2, acompanha a seta, tá? E aqui deste lado é 2, então 2 mais 2, 4. Já descobri aí da onde que está os 4 centímetros. 10, que é o perímetro total, menos 4, sobra 6. Só que 6, eu tenho 2 lados, ó, 1, 2. Então, eu vou pegar o 6 e dividir ao meio, né? Para ficar metade em cima dos centímetros e metade embaixo, que será 3 centímetros, né? Então, vamos ver se deu certo? Vamos aqui, ó. Então, é um retângulo que no total do seu perímetro, ele tem 10 centímetros. Então, ó, 2 mais 3, 5, mais 2, 7, mais 3, 10, tá? Então, aqui você tem um lado menor, nós sabemos que são 2 lados menores, preciso somar. E depois vou achar os lados maiores, que são a parte de cima e a parte de baixo. 26, perímetro total. Nós sabemos que 5 é o lado menor, então nós vamos lá. 5 de um lado, 5 de outro, 10. 26 menos 10 sobra 16. Então, 16 eu tenho que dividir para a parte maior de cima e a parte menor, e a parte maior de baixo. 16 dividido por 2, que vai dar 8 centímetros. 13 centímetros. Então, eu sei que 2,5 é esse lado, 2,5 é esse lado, que são as partes menores. 2,5 mais 2,5 igual a 5. Sobra 8. 8 para as minhas duas partes maiores, que vai dar 4 centímetros para cada medida. 28. 28, meu perímetro total.
E eu sei que a medida menor é 5. Então, 5 deste lado, 5 deste lado. 10. Menos 28 aí, né? Que é o total, sobra 18. 18 para dividir parte maior de cima e parte maior de baixo, que vai dar 9 centímetros. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Tá? Coloquei o desenho aqui para ficar mais fácil, né? Visualizar, para poder entender. Mas qualquer coisa na nossa aula do Meet, vocês retomem aí essa questão para a gente poder tirar as dúvidas. Questão 9. Célia quer colocar renda em volta de uma toalha retangular de 2 metros de comprimento por 1,5 metro de largura. De quantos metros de renda ela vai precisar? Então, tem até a imagem aí do lado de uma toalha retangular. E como nós vamos fazer este cálculo? Já fizeram? E aí? Observem só. Nós não sabemos que é 2 metros de comprimento e nós não sabemos que é 1,5 de largura, só que tem dois comprimentos. Tem a parte de cima, né, que é maior, e a parte de baixo. E do lado, 1,5 de um lado, 1,5 do outro. Então, nós apenas iremos somar. Lembra que aprendemos que perímetro, nós somamos os lados? Então, nós vamos somar 2 mais 1,5, mais 2, mais 1,5, mais 2, que dá o total de 7. Então, ela vai precisar de quanto? Quantos metros de renda? 7 metros. Questão 10. Na sala de jantar, na casa de Márcia, será colocada uma moldura de gesso no teto. A sala tem 6,5 metros de comprimento e 4,5 metros de largura. Quantos metros de moldura serão utilizados? Mesma coisa, vamos somar. Lembrando que numa moldura, nós temos que contar aí, somar todos os lados. Então, ela irá precisar, né? Serão utilizados 22 metros de gesso, ok? Página 141, questão 11. Um corredor deu 3 voltas na pista representado ao lado. Se o lado de cada quadrado da malha corresponde a 100 metros, quantos metros ele percorreu em cada volta e no total? Então, nós temos aí duas perguntas, tá? Quer saber o valor de metros em cada volta e depois no total de 3 voltas. Ele não deu 3 voltas? Lembrando que cada quadrado corresponde a 100 metros. Então, vamos lá. Quantos lados nós temos? Daí tem que contar todos os ladinhos. Nós temos 20 lados. Nós sabemos que cada lado é 100 metros. Então, nós vamos fazer multiplicação, né? 20 ladinhos, né? 20 lados, vezes 100 metros. Ou 100 metros vezes 20 lados, como eu coloquei aí. Que dá um total de 2.000 metros. Então, uma volta, a cada uma volta é 2.000 metros. Mas ele também quer saber correspondente ao total de 3 voltas, que foi o que ele deu. Então, eu vou pegar os 2.000 metros e vou multiplicar por 3 voltas, que vai dar 6.000 metros. Então, ele percorreu 2.000 metros em cada volta e 6 metros no total. Questão 12. Para cercar um terreno de formato retangular, foram utilizados 38 metros de tela de arame. Um dos lados do terreno mede 8 metros. Quais são as medidas dos outros lados? Mas e agora? Foi-me dado apenas um lado. Mas eu sei que, como retângulos são 2 lados maiores, 2 lados menores, vou imaginar que 8 metros foi um lado menor. Se um lado eu estou colocando aí que foi 8 metros, o outro lado menor também tem que ser 8 metros, porque é igual. Então, 8 mais 8, 16. Tá? Daí eu subtraio do 38 e o que sobrar eu vou dividir para os outros dois lados. Então, ó, vamos lá. 38 menos 16, 22.
22 dividido por 2, 11 metros. Então, há dois lados de 8 metros, né? Posso imaginar que é os lados menores. E os lados maiores, 11 metros. Tudo isso é interpretação, tá? Leio ali minha situação, problema, o que está sendo pedido. Não entendi? Calma aí. Vou fazer o desenho aqui do retângulo para poder imaginar. Vou marcar bonitinho para poder entender e conseguir resolver. Tá? Não é só chegando fazendo, não. Eu estou corrigindo, estou explicando, mas quando vocês vão fazer sozinho, vocês têm que ter calma, ler, compreender o que está sendo pedido para conseguir fazer. Tá bom? Questão 13. Os desenhos a seguir representam 3 pistas de corrida, né? Formatos aí diferentes. Sabendo que cada quadrado da malha possui 1 centímetro de lado, responda. Então, vamos lá, ó. Tem que observar muito. Questão A. Quanto medem os trechos formados por segmentos de reta em cada uma das pistas? Então, eu quero saber somente segmentos de reta. Essas que são curvas, né? Curvos eu não quero saber. E aí, ó, observem aqui, ó, reta, reta e reta. Aqui já não é reta porque já é curvo. Aqui, ó, reta, reta e reta. Letra C, ó, figura C, aqui é curvo. Então, eu começo daqui, ó, reta, reta e reta. Então, são 6 centímetros. Ok? B, de quantos trechos curvos cada pista é composta? Agora sim, eu quero saber dos trechos curvos. 2 trechos curvos, ok? C. Em cada figura, os trechos curvos ocupam quantos quadrados? 4, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui também. 1, 2, 3, 4. E aqui também. 1, 2, 3, 4. Tá? Por isso que eu falei, vamos observar, vamos ler o que está sendo pedido. Tem hora que está sendo pedido sobre os segmentos de reta, tem hora que está falando sobre os trechos curvos. Questão D. O que se pode dizer a respeito do perímetro total das 3 pistas? Então, eu quero saber o perímetro, o contorno total das três pistas. Olhem aí. O perímetro das 3 pistas são iguais, ou seja, o mesmo comprimento. Por mais que tenha um formato diferente, o perímetro é igual, ok? Página 142, questão 14. Na tela estão registradas as medidas de um dos lados de alguns retângulos. Encontre a medida do outro lado, sabendo que o perímetro de cada retângulo mede 20 centímetros. Então, o perímetro de cada retângulo mede 20 centímetros. Mesma coisa, gente, ó, é um retângulo. Eu tenho aí um lado, 4 centímetros. Então, eu posso dizer que o outro lado, que são 2 lados iguais, também é 4. 4 mais 4, 8. 8 menos 20 dá quanto? 12. 12 dividido por 2, 6 centímetros, tá? Coloquei a imagem aí do retângulo para vocês irem imaginando. 6 mais 6, que são 2 lados iguais, nós temos aí 12. 12 menos 20, 8. 8 dividido por 2, 4. 7 mais 7, 14. 14 menos 20, 6. 6 dividido por 2, 3 centímetros. 8. 8 mais 8, 16. 16 menos 20, sobra 4. 4 para dividir por 2, 2 centímetros. 9 mais 9, 18. 18 menos 20, que é o total, sobra 2. 2 dividido por 2, 1. Ok? Depois que vai aprendendo, fica bem fácil e tranquilo de fazer. Questão 15. O professor de educação física montou na quadra da escola, né, um quadrado.
com uma corda que mede 40 metros. Qual é a medida de cada lado deste quadrado? Essa questão é a mais fácil. Ele utilizou 40 metros para fazer um quadrado. Quantos lados tem um quadrado? 4 lados iguais. Então, não tem diferença em cada lado. Eu vou pegar o 40 metros e vou dividir por 4, que vai dar 10 metros. Então, cada lado mede 10 metros. Essa estava fácil. Questão 16. Determine em metros o perímetro do polígono a seguir. Então, eu tenho aí o polígono, e já tem todas as medidas de cada cantinho de cada lado. O que eu vou fazer? Perímetro é o contorno, é tudo que está aí em volta, então eu vou apenas somar. Somo tudo. Deu 200 centímetros. Como 100 centímetros é 1 metro, eu tenho aí 2 metros. Então, o perímetro desse polígono é 2 metros. Simplesmente somei e transferi aí, né? Centímetros para convertir, de centímetros para metro. Questão 17. Calcule o perímetro de cada uma das figuras a seguir. Repetindo, se eu sei que o perímetro é o contorno da figura, eu vou fazer o quê? Simplesmente somar todas essas medições que estão em volta e o total é o meu perímetro. Olhem aí, ó. Somei e o resultado é o perímetro. Questão B, mesma coisa. Somei e depois obtive o meu resultado. No quadrado, como são os 4 lados iguais, eu posso fazer o quê? Eu posso multiplicar também, tá? 8 mais 8 mais 8 mais 8 ou 8 vezes 4, que vai dar o mesmo resultado, tá bom? Olhem aqui, duas figuras que também é o mesmo valor. Todos os lados têm 5 centímetros. Então, o que eu faço? Conto quantos os lados têm e multiplico. 5 vezes 5, 25 centímetros. D, mesma coisa. Cada lado tem 6 centímetros. Quantos lados eu tenho? Multiplico por 6 e vai dar o meu resultado. Então, quando os centímetros ou os metros de cada lado é igual, eu posso multiplicar. Se for diferente, igual questões que nós já fizemos, eu vou somar. Página 144, questão 1. Fernando vai reformar o piso da sua sala, colocando cerâmicas novas. Recorte do anexo 9. Os 3 tipos de cerâmica que ele pode comprar para cobrir a superfície da sala. E em seguida, faça o que se pede. Tá? Então, aí vocês irão recortar o anexo e irá fazer tudo o que se pede. Tá? Vamos lá? Então, nós temos a representação de sala de Fernando. E temos assim. Observe a representação da sala de Fernando. Assinale a quantidade de cerâmicas do tipo 1 que você estima ser necessária para cobrir a superfície. Então, é menos de 15, mais de 15 ou exatamente 15. Pela quantidade que nós vemos aí, mais de 15. Tá? Questão B, cole na representação da superfície da sala de Fernando as cerâmicas do tipo 1 e verifique se você fez uma boa estimativa. Então, vocês vão pegar as cerâmicas correspondentes do tipo 1 e vão colar pedacinho por pedacinho, cerâmica por cerâmica, na superfície aí da sala de Fernando, ok? C, se Fernando escolher a cerâmica tipo 2... quantas unidades vai precisar comprar? Então, vocês terão que colar, terão que recortar, ver aí a cerâmica do tipo 2, coloquem em cima e a metade da quantidade da cerâmica do tipo 1 ou o dobro da quantidade da cerâmica do tipo 1. O dobro, né? Se vocês já recortaram, já observaram, vocês vão saber aí esta resposta. Para verificar se a estimativa que vocês fez está correta, colhe as cerâmicas tipo 2 na seguinte representação da superfície da sala de Fernando. Questão E. Caso Fernando escolha a cerâmica tipo 3,
quantas unidades ele precisará comprar. Daí nós temos aí a metade da quantidade da cerâmica tipo 2 ou 4 vezes a quantidade da cerâmica tipo 1. Marcamos a opção. F. Colhe as cerâmicas tipo 3 na seguinte representação da superfície da sala de Fernando. Você estimou corretamente a quantidade de cerâmica tipo 3? E aí, sim ou não? Vocês irão marcar aí se sim ou não. Lembrando que vocês, sim, terão que recortar o anexo todo e colar conforme está sendo pedido aí. Página 146. Observe a área das figuras geométricas a seguir. Então, nós temos aí, e já temos todos os dados. Determine a área do quadrado lilás, usando como unidade de medida o quadrado verde e o retângulo laranja. Anote a seguir o resultado das medidas. Então, a área do quadrado lilás. E aí? Como que nós vamos fazer? A área do quadrado lilás, retângulos laranjas, ok? Quantos retângulos laranjas nós iremos usar? 12. A área do quadrado lilás, representado por quadrados verde. Quanto nós vamos precisar? 36, tá? Porque o quadrado verde é o triplo do quadrado laranja. Então, se a gente pegar aí 36 vezes 12, vai dar 36. Observando o quê? O quadrado lilás, ele tem 6 centímetros, ó. 6 centímetros. E o quadrado laranja tem 3, então é metade, ok? Só para vocês conseguirem aí visualizar um dentro do outro, tá bom? B. Marque X nas afirmações corretas, tendo como referência a área das figuras geométricas representadas. Então, aí nós temos a área do quadrado verde corresponde à metade da área do retângulo laranja. A área do quadrado lilás é 12 vezes maior que a área do retângulo laranja. A área do retângulo laranja corresponde ao triplo da área do quadrado verde. Qual é a opção correta? As duas últimas, ok? Questão 3. Observe o desenho que Camille fez na malha quadriculada a seguir. Considere que cada quadradinho tem 1 centímetro de área. Qual é a área total da malha quadriculada? 20 centímetros, porque eu contei 20 centímetros quadrado, né? Ó, porque eu contei todos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Então, 4 vezes 5, 20. Então, total de quadradinhos, 20. Qual é a área ocupada pelo triângulo desenhado? 8. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Metade mais metade, o inteiro. Então, 7. Metade mais metade, aqui embaixo, o inteiro. 8. Ok? Então, vamos lá. Junte-se a 2 colegas, mas vocês irão fazer sozinhos, né, no caso. E vamos ver, calcular a área das figuras 1 e 2 de acordo com as unidades indicadas. Lembrando que 2 metades é igual a 1 inteiro. E 2 inteiro é igual aqui, ó, a um retângulo maior, né? 2 partes. Então, essa figura, qual é a área? Por quadradinho inteiro e a área de metade de um quadrado. 25, né, inteiros, 50 se fosse metade. Figura 2, nós temos aí a área, 2 quadradinhos, né, que formam um retângulo, a área, um quadradinho inteiro e a área por metade de um quadrado. Então, será 13 retângulos, 26 quadrados e 52 metade aí de um quadrado. Explique como você e seus colegas calcularam as áreas considerando cada uma das unidades indicadas. Essa questão é pessoal. Então, depois que vocês contaram aí cada quadradinho, como que vocês acharam, vocês irão escrever com as palavras de vocês como vocês conseguiram, ok? Questão 5.
Paulo e Alice tiveram filhos e, por isso, querem se mudar para uma casa maior. Procurando em sites de compra e venda de imóveis, eles encontraram as seguintes ofertas. Analise-as. Então, nós temos aí na planta e destaque. Em sua opinião, por que uma casa é mais cara que a outra? Olhando os valores, olhando o número de quarto, a área. Por quê? Se vocês observaram tudo mesmo, vocês puderam ver que uma é maior que a outra, né? Então, pode ser pelo tamanho da casa. Uma tem 150 metros quadrados e a outra tem 118 metros quadrados. B. O que os números 150 metros quadrados e 118 metros quadrados indicam? De que maneira eles devem ser lidos? Então, da forma que a tia leu aí, tá? Mas vocês vão escrever. Então, vocês vão colocar lê-se 150 metros quadrados e 118 metros quadrados. Vão escrever por extenso. Questão C. Converse com alguns colegas e em seguida escreva um pequeno texto explicando o que significa 1 metro quadrado. Então, vamos lá. 1 metro quadrado é a medida da superfície de um quadrado que tem 1 metro de lado, tá? Então, 1 metro de lado, um quadrado, uma superfície que tem 1 metro de lado, por isso que fala metro quadrado. Questão 6. Analise a seguinte planta de um apartamento. Depois responda aos questionamentos da página seguinte. Calcule a área de cada cômodo do apartamento, considerando como unidade de medida um quadradinho da malha, que equivale a 1 metro quadrado. Depois, preencha a tabela com os resultados encontrados. Então, vocês vão analisar aquela planta, né, cada cômodo, e vão ver aí a área em metros quadrados de cada cômodo que está descrito aqui, que vai ficar dessa forma, tá? Espero que vocês tenham acertado antes de ver a correção, ok? E se vocês tiverem dúvida, vocês perguntem aí depois na nossa aula do Meet. B. Considerando que cada lado do quadradinho da malha equivale a 1 metro, calcule o perímetro de cada apartamento, de cada cômodo do apartamento. Então, na questão anterior, nós vimos a área e agora nós vamos ver o perímetro, que vai ficar dessa forma, tá? Façam aí a correção. Lembrando que a área é a superfície e o perímetro é o contorno em volta. A página 151 é para vocês pular a questão 7, tá? Que teria que ser feito na sala de aula para ver a perímetro e a área da sala de aula. Então, vocês irão pular. E a questão 8, ela é totalmente pessoal. Vocês irão usar aí essa malha quadriculada, né? Quadriculada não, desculpa. Essa malha pontilhada a seguir. A distância horizontal e vertical entre um ponto e outro equivale a 1 centímetro. Então, cada pontinho e outro equivale a 1 centímetro. Utilizando os pontos da malha como vértices, desenhe duas figuras e em seguida peça a um colega que calcule o perímetro e a área de cada uma delas. Faça o mesmo com as figuras que ele desenhar. Você não vai trocar com o colega, porque vocês não estão na sala de aula, porém eu quero que vocês façam duas figuras, ok? Diferentes aí, tá? Vocês podem até colocar no cantinho do livro o total do perímetro. Espero que vocês tenham gostado desta aula. Fizemos bastante atividade hoje, né? Sobre perímetro, sobre aula. Se tiver dúvida, anote. Vamos tirar as nossas dúvidas lá na aula do Meet, online com a tia Jennifer. Ok? Agora vocês irão fazer atividades da página 152 até a 157, onde irei corrigir na aula do Meet hoje à tarde. Tchau, tchau!